Lindas essas palavras que falam sobre o desejo e a expectativa que Deus tem em relação a nós, como seu povo, não é? Como família que pertence a Ele. Eu quero, nesses próximos minutos, voltar a um assunto que, pessoalmente, eu acho que ele é sempre relevante, é sempre necessário para nós, é preciso que nós sejamos lembrados com frequência, com regularidade, a respeito desse assunto que tem a ver com os nossos relacionamentos. Gênesis capítulo 13 é a leitura que eu quero fazer com você. Capítulo 13 do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 18. À medida em que você encontra esse texto na sua Bíblia, você pode ficar em pé onde você está. E a gente vai, então, fazer essa leitura no livro do Gênesis, que é o livro dos começos. Capítulo 13, Gênesis 13, do versículo 1 até o versículo 18. Se você não tem uma Bíblia, você pode juntar-se a alguém aí pertinho que pode ou poderá compartilhar a Bíblia com você para essa leitura. E além disso, quando a gente terminar e você se assentar, eu agradeceria muito se você mantivesse a sua Bíblia nesse texto para a gente conversar um pouco sobre as declarações que aqui aparecem. Nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada entre as vozes masculinas e femininas. Os homens lerão comigo os versos ímpares e as irmãs, as vozes femininas, lerão os versos pares. Isso significa que a gente vai ler todo o capítulo 13, que são 18 versículos, 13 de Gênesis. Os homens, por favor, comecem comigo. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Ele foi de um lugar para o outro, até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor trazer juízo às cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Eu vou dar a
você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar na terra das armas sagradas de Mano, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, seu Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos. Quero que nesse primeiro momento você olhe para o versículo de número 8, e eu vou pedir para a gente ler ele, para a gente fazer essa leitura juntos. Ele está projetado ali na tela também, além de você ter aí na sua Bíblia. Vamos juntos? Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Não é bom que a gente viva brigando. Se eu perguntar a vocês que vieram aqui nesta manhã, se há aqui uma pessoa que nunca enfrentou um conflito, provavelmente ninguém aqui levantaria a mão. Porque onde existe pessoas, onde há pessoas, haverá sempre o risco de conflitos. Isso pode acontecer em casa, ou seja, no ambiente da família. Isso acontece tantas vezes no ambiente do trabalho, no ambiente da escola, da faculdade. Isso acontece circunstancialmente no trânsito, onde nós estamos dirigindo ou mesmo transitando. E precisamos dizer com muita sinceridade que isso acontece também no ambiente da igreja, porque a igreja também é formada por pessoas que estão nesses outros ambientes que eu acabei de mencionar. O fato é que a convivência sempre vai nos expor ao atrito. Essa é uma realidade. A convivência vai nos levar a uma posição de confronto com outra ou com outras pessoas regularmente. A convivência, ela vai revelar divergências que não eram conhecidas até que a gente começa a conviver. A gente começa a viver de uma forma mais próxima. A principal razão para os atritos ou para os conflitos é que as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. Elas são diferentes quanto às suas opiniões ou suas preferências. Elas são diferentes em relação aos valores que norteiam a vida, as atitudes delas. Elas são diferentes quanto à sua maneira de agir e também de reagir em determinadas situações às quais elas são expostas. E as pessoas, naturalmente, têm expectativas diferentes também. Elas esperam algo diferente, não é a mesma coisa para todo mundo. É exatamente essas diferenças que nos caracterizam, é que acabam então gerando os conflitos. Por quê? Porque em algum momento a nossa vontade vai ser ou será contrariada. Em algum momento a nossa opinião, que para nós às vezes é tão importante, será desconsiderada pelos outros. Em algumas outras situações, nossos valores, ou seja, aquilo que para nós
é algo muito caro, intocável, esses valores serão violados por alguém com quem nós estamos convivendo. E também, frequentemente, as nossas expectativas podem ser frustradas. E aí? Quando a nossa vontade é contrariada, nossa opinião é desconsiderada, nossos valores são violados, nossas expectativas são frustradas, o que é que nós fazemos? Como é que nós reagimos? Como é que nós lidamos com essa situação que é de conflito? Uma situação conflituosa. O que é que nós fazemos diante do conflito? E aí então algumas possibilidades, não é? Que algumas pessoas acabam tomando esse caminho e que nós não devemos tomar. Há pessoas que elas seguem o caminho de negar os conflitos. Elas não admitem os conflitos. Elas não assumem que há um conflito estabelecido, ele está ali. É fácil perceber, é fácil verificar. E a pessoa então, não, realmente não há problema. Isso, eu não tô nem olhando para isso, não, isso é imaginação sua, ou a imaginação das pessoas. Nós não devemos fugir dos conflitos. Porque tem pessoas que fogem dos conflitos, como se diz, como o diabo foge da cruz. As pessoas, quando elas percebem alguma possibilidade de haver um conflito, elas batem em retirada, elas caem fora. Elas fogem do conflito como se isso resolvesse. Há pessoas que tentam esconder os conflitos. Elas acabam guardando isso, armazenando isso, mas é aquela pessoa que você nunca vai perceber que ela de fato está lidando com um conflito. Porque ela sempre usa a técnica de empurrar para debaixo do tapete. Ela está sempre tentando esconder o seu problema, o seu conflito, ou a sua dificuldade no relacionamento. E há também, nós não devemos fazer isso, mas há aquelas pessoas que racionalizam. Já ouviu essa frase? Bem, eu tenho meus problemas, mas quem não os tem? Ou seja, eu me abrigo no fato de que eu não sou o único a ter o problema. Eu não sou o único, as outras pessoas também. E eu acabo vendo isso como uma espécie de justificativa para a minha acomodação diante daquela situação conflituosa com a qual eu estou lidando. Nós não devemos negar, fugir, esconder, racionalizar. O que nós precisamos fazer é resolver o conflito. É resolver, buscar a solução para o conflito. E é exatamente aí que entra essa história de Abraão, que a gente leu aqui, o texto bíblico. Essa história, ela tem, em alguns momentos, me ajudado quanto a este assunto. E eu penso que também tem ajudado alguns de vocês que estão aqui, mas ela continua nos ajudando, porque a possibilidade de lidar com os conflitos vai continuar enquanto a gente estiver vivo aqui na terra. A história de Abrão e Ló, ela é uma história pequena, não é desconhecida. Abrão, ele era o tio de Ló. Ló era filho de um irmão de Abrão chamado Arã. Muito cedo, o pai de Ló faleceu, o irmão de Abrão. E tudo indica que quando aquele homem morreu, o Abrão trouxe para si a responsabilidade de cuidar de Ló. Por isso Ló era uma espécie de filho adotivo de Abraão, que lembra-se, durante tanto tempo não tinha filhos. Então Ló acabava ocupando, de certa maneira, esse lugar. Eles estavam juntos o tempo todo. Foi assim que eles partiram da Mesopotâmia
e foram até Canaã, sempre juntos. Gênesis capítulo 12, verso 4, verso 5, 13, verso 1, verso 5 também. Nós temos informações da maneira como essas pessoas estavam juntas, falando sobre Abraão e Ló. Até o momento em que surge o conflito entre eles, surge a dificuldade entre eles. E você percebeu aí no texto que a gente leu, do versículo 6, versículo 7, versículo 8 também, que aqui surgiu o conflito. Primeiramente, esse conflito era entre os empregados, aqueles que cuidavam dos animais, dos rebanhos de Abrão e dos rebanhos de Ló. Mas, se você concorda comigo, pela palavra de Abrão no versículo 8, eles estavam também, Abrão e Ló, um tanto estrilados com a situação, porque o Abrão vai dizer assim, olha só, nós somos parentes, não está certo que a gente fique brigando, isso não está correto. Abrão não teria falado isso se a situação não tivesse muito claramente diante dele, de que havia um conflito, havia uma dificuldade entre os dois, e não apenas entre os cuidadores dos seus rebanhos. Qual era o motivo? Qual era o motivo dessa dificuldade entre eles? Falta de terra para aqueles animais todos. O texto um pouco atrás vai dizer que eles tinham rebanhos e rebanhos, tinham rebanhos e mais rebanhos. E daí surge a dificuldade. A disputa por terra é antiga, né, gente? A disputa por espaço, por terra. Essa é a questão entre eles. E aí então o Abrão, ele podia ter chegado para o Ló e falado assim, ô Ló, venha cá, deixa eu dar um abraço em você, ó. Não tem problema nenhum entre nós não existe problema, vamos caminhar juntos aí, vamos tocar a vida. A gente tem andado juntos até agora. Mas Abrão percebeu que havia uma situação que precisava de encontrar solução. Não dava para empurrar para debaixo do tapete, não dava para fingir de que tudo estava bem, porque não estava. Então, qual foi a atitude de Abrão? A gente repetiu o versículo 8, claramente. Na maneira como Abrão lidou com esse conflito, a gente aprende então algumas coisas que eu acho que você vai poder usar, você pode usar no conflito, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no trânsito, seja na escola, onde for. Porque são alguns princípios que são aplicáveis toda vez que a gente tiver um conflito. O primeiro deles, precisamos tomar a iniciativa para resolver, o Pablo já colocou ali. Precisamos tomar a iniciativa para resolver os conflitos. Foi o que Abrão fez. Ele não ficou esperando. Ele não cruzou os braços. O texto diz que Abrão dirigiu-se a Ló e ele então falou, não é bom que a gente fique brigando. E que os nossos funcionários, que os nossos trabalhadores fiquem brigando por causa da terra. Sabem, o que Abrão fez aqui foi não deixar o problema crescer. E há muitas pessoas que pecam aqui, que erram aqui, porque elas consideram de somenos importância aquele conflito, e daí elas não fazem nada para resolver. E o problema começa a crescer, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo. E em alguns casos, quando a pessoa, agora sim, ela quer resolver, já é muito mais difícil de resolver, porque o problema cresceu. Abraão, logo que ele identificou o problema, identificou aquele conflito, ele tomou uma atitude. Aquele caso poderia tornar-se um caso sério, e Abraão sabia. Poderia acabar no futuro gerando uma inimizade
entre ele e o seu filho adotivo, o seu sobrinho. Isso poderia trazer problemas enormes entre aqueles funcionários que cuidavam dos animais. Por isso, Abraão tomou a iniciativa. Ele propôs uma solução para o problema. Ele agiu naquele momento como um pacificador, não como um incendiário. Porque um incendiário teria chamado Ló e teria dito: que história é essa dos seus empregados estarem brigando com os meus, ofendendo os meus empregados? Ele podia ter agido como um incendiário, mas ele não fez. Você vê que ele nem menciona a questão do problema entre os empregados. Ele nem fala sobre isso. Quando ele levanta o problema, ele agiu como um pacificador. Ele tomou a iniciativa. Queridos, nós precisamos fazer isso. Você precisa fazer isso. Ficar postergando o conflito não resolve. Ficar esperando que o outro tome a iniciativa, que muitas vezes é o que nós fazemos. Não, eu não. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ela vai fazer. Fica esperando que o outro tome a iniciativa. Abraão não esperou. Ele percebeu o conflito, ele tomou a iniciativa de maneira pacífica para resolver a situação. Nós não podemos ficar postergando, esperando que o outro tome iniciativa. Não podemos ficar negligenciando quando o conflito está à nossa frente. Paulo, o apóstolo, escreveu em Efésios 4:26, dizendo que nós devemos resolver as nossas questões antes do pôr do sol. Antes que o sol se ponha. Paulo usa de sabedoria nesse texto para dizer que nós temos que tomar a iniciativa. Em segundo lugar, na solução dos nossos conflitos interpessoais, precisamos estar dispostos a abrir mão, muitas vezes, dos nossos direitos. Porque nós sempre temos muitos direitos, né, gente? Responsabilidade às vezes não, mas direito, sempre temos muitos direitos. E é muito interessante como essa questão dos meus direitos aparece nas situações conflituosas. Essa é uma questão muito da natureza humana, não é? E afeta nós todos. No versículo 9, depois de detectar o problema, ao tomar a iniciativa, o Abraão falou assim, vamos nos separar. Talvez alguns de nós aqui ia dizer, Ló, olha só, não é bom que a gente fique brigando, não vai dar certo isso, vamos viver em paz. Então vamos combinar o seguinte, olha só, não tem aquele pedaço de terra lá daquele lado, não tem aquele morro lá, não tem aquela área lá, então Ló, meu filho, pega seu rebanho, pega seus animais e vai para lá. Digamos assim, um lugar sem água, um lugar bem seco. Mas ele não fez assim. Ele falou para o Ló, escolha. A terra está toda diante de você. Escolha. E olha só o que Abraão falou. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher para onde você vai, para onde você quer se dirigir. Queridos, há duas questões aqui que a gente precisa observar. Primeiro, uma questão cultural. O que Abraão fez aqui era totalmente fora de moda. Porque Abraão tinha o direito de precedência por ser mais velho. Ele deveria escolher, a escolha seria dele. Todo mundo naquela região sabia que era assim, mas ele abriu mão. Ele disse, Ló, você vai escolher. E a outra questão, queridos, é que
sobre essa postura assumida por Abrão, que a gente percebe, é que você lê a história toda de Abrão e você percebe que Abrão, juntamente com Ló, você vai perceber que Deus nunca falou para Ló: ô Ló, você terá essa terra, os seus descendentes vão possuir. Mas Deus tinha falado isso para Abrão, sempre para Abrão. Sempre dizendo: Abrão, você vai possuir as terras, você vai possuir as terras, e a sua descendência. E lembrem-se que Ló não era descendente de Abrão, gente. Por isso a promessa não era para ele, a promessa era todinha do Abrão. Mas ele abriu mão. Ele abriu mão. E disse: Ló, você pode escolher. E olha, gente, o Ló foi velhaco. Ele fez um negócio muito feio. O texto diz então que ele levantou os olhos, olha o verso 10, e viu o vale do Jordão. Tinha bastante água, era como o jardim do Senhor. Ele escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. Ô sujeitinho, hein? Gente, ele abusou da boa vontade do tio, mas abusou muito. Abrão, ó, caladinho. Eu fico pensando que, como Abrão era um homem, lá dentro ele ficou: gente, não, mas eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que o meu sobrinho, uma espécie de filho adotivo, vai fazer isso comigo. Vai me deixar com as piores terras e está escolhendo o melhor que existe. Mas ele não falou nada, porque ele tinha mandado Ló escolher. E lá foi o Ló. Ele aproveitou-se, com o seu egoísmo, valeu-se da generosidade. Ele pegou o melhor da terra que existia. E ele foi andando na direção de quê? De qual cidade? A terra que ele escolheu estava na direção de que cidade? Sodoma e Gomorra. Queridos, a gente tem que olhar a história toda. Jesus, em Mateus capítulo 5, quando ele fala sobre aquela história de andar a segunda milha, aquilo ali é difícil de engolir, não é? Mas é muito difícil. Jesus fala assim: obrigarem você a andar uma milha, vai duas, cara, vai duas. A maioria das vezes a gente não vai nem a metade daquela que estão querendo obrigar a gente aí, não é? Mas Jesus diz: caminha a segunda milha. Foi o que Abraão fez aqui nesse texto. Ele abriu mão de algo que era um direito dele, para desfazer um impasse. Porque imagine vocês quando Abrão diz: Ló, vamos nos separar e tal, os dois começam a discutir. Ló, você vai para lá. Não, tio, para lá não, o que é isso? Essa terra, não, Ló, mas espera aí, rapaz, o que é isso? Eu sou mais velho que você. Não, mas não faz sentido, até porque você é mais velho, você já não tem tanto tempo mais de vida, que você ia ganhar, você já ganhou. Agora eu não, estou começando ainda, tem que ir, e daí por diante. E o impasse poderia crescer, mas o Abrão cedeu. Gente, no conflito alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Porque os conflitos que acabam em ruína, em tragédia, é exatamente porque ninguém cede. Cada um fica esticando a corda, ninguém cede, então o impasse se torna cada vez maior. Terceiro fato que a gente destaca aqui nesse texto, é que na solução dos conflitos nós precisamos evitar o ressentimento. Porque às vezes a gente cede, mas aquele trem fica agarrado aqui na garganta da gente, não fica? Um dia, na volta ele vai ver, na volta ela vai ver o que vai acontecer. Há um ressentimento, embora a pessoa tenha feito uma concessão, há um ressentimento guardado. E ele permanece lá. Abraão não fez isso.
Ele cedeu e não guardou nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Por que a gente sabe disso? Porque lá no capítulo 14, quando os reis próximo lá de Sodoma e Gomorra invadiram aquela região e levaram prisioneiros, levaram Ló e a família dele, e tudo que ele tinha. Quando alguém contou a Abrão, quando Abrão ouviu o que estava acontecendo, ele reuniu os homens e ele foi atrás defender aquele ingrato. Foi atrás. E ele ganhou a vitória. E ele trouxe tudo de volta. Ele trabalhou, ele lutou, ele batalhou para que Ló recuperasse tudo aquilo que ele tinha perdido. Então eu fico pensando, né, gente? Há tantas pessoas numa situação dessa, bem feito. Bem feito, tá vendo? Faz aqui, paga aqui. Não é assim que tantas vezes acontece? Mas ele nem conversou. Quando ele ficou sabendo que o sobrinho tinha sido levado, ele foi atrás e defendeu o seu sobrinho. No capítulo 18, Deus tinha falado com Abrão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Aí no capítulo 18, verso 16, você tem a oração que Abrão faz, gente. Que oração que ele faz? Ele estava pensando em Ló, o sobrinho ingrato. Mas ele começa orando e dizendo, Deus, o Senhor vai destruir mesmo? E Deus diz, não tem jeito. Eles foram no limite, que não tem como sustentar, segurar aquela situação. E ele começa dizendo, Senhor, mas se tiver 50, gente boa lá, pessoas boas, o Senhor destrói? Não, então não vou destruir. Aí ele foi baixando, não foi assim? Foi baixando. Até que chegou a 10 e não tinha 10. E a cidade não foi poupada, mas Ló foi. Porque na verdade ele estava pedindo em favor de Ló. Ele estava pensando em Ló e na família dele. Então ele intercede. Eu fico pensando que talvez alguns de nós fizessem a oração, Deus, o Senhor vai mesmo destruir lá Sodoma e Gomorra? Deus, acho que bem merece mesmo. Sabe, tem meu sobrinho, mora lá inclusive, mas aquele cara não presta não, Deus. Então, bota fogo naquilo mesmo, resolve aquela situação de uma vez. Ou então, talvez fizesse aquela oração de cima do muro, né? Aquela oração de, se for da tua vontade. Não, ele foi ali, ele clamou a Deus, não Deus, não. E o texto que fala sobre a destruição de Sodoma termina dizendo que Deus ouviu a oração de Abrão e livrou Ló. E Ló foi salvo, né? Daquele incêndio que aconteceu lá. Queridos, não vamos cair nessa armadilha de guardar ressentimento. Não podemos fazer isso. Guardar mágoa, guardar um espírito vingativo, ficar aguardando uma oportunidade para dar o troco. Não vamos fazer isso. Resolvido o conflito, nós cedemos, tantas vezes é verdade, mas nada de ressentimento. Você sabe que o ressentimento, quem mais sofre com ressentimento é quem tem. Não é contra quem se tem o ressentimento. Quem mais sofre é quem guarda o ressentimento. Finalmente, na solução dos nossos conflitos interpessoais, nós precisamos depender de Deus e não meramente das escolhas humanas. Porque foi o que Abraão fez aqui. Se Abraão fosse depender rigorosamente da escolha que Abraão escolheu ceder, e Ló, usando a sua astúcia, escolheu as melhores terras. Mas tudo que Abraão fez aqui, ele fez na presença de Deus. A partir do versículo 14 até o verso 18, olha só o que está escrito aqui, ó. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus veio a Abraão e falou com ele. Eu imagino que Abraão ficou triste, viu, gente? E nós podemos ficar tristes também numa situação dessa, não tem problema nenhum. Eu imagino que ele ficou triste com aquilo.
além da situação do Ló, que sempre estava no seu terreiro, bem perto, agora está longe, havia também essa maneira como o sobrinho dele agiu. E Deus sabe de todas as coisas, querido. Deus está olhando para você, Deus conhece seus sentimentos. O texto diz, quando Ló foi embora, Deus veio estar com Abraão. E Deus falou para ele assim, Abraão, de onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você, aos seus descendentes, para sempre toda a terra que você está pisando. E aí ele vai falando sobre a descendência, e ele diz agora, vai, ande por toda essa terra, eu darei a você. E essa história termina com Abraão debruçado na frente de um altar, adorando a Deus, prestando culto a Deus. O Senhor Jesus tem uma palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35, que tantas vezes a gente não paga para ver, mas a gente tem que pagar para ver. Jesus disse, no reino de Deus, ganha aquele que perde. Ganha aquele que cede. Por uma razão simples. Pela nossa obediência a Deus. Pela nossa maneira de fazer o que Jesus ensinou e viveu. E sabe, gente, tanta coisa que acontece com a gente se agarra nos nossos direitos, a gente fica brigando por aquilo e batalhando por aquilo e está disposto a ofender, maltratar, fazer tudo contra a pessoa, porque são nossos direitos. E Deus está dizendo, abre a sua mão que eu vou dar muito mais para você. Deus fez isso com Abraão. E se você depois vai lendo a história, gente, o final de Ló foi triste demais da conta. Não deveria ser, não precisava ser, mas foi. Não é? Ele acabou sendo retirado da cidade, a mulher dele virou uma estátua lá, e depois os pretensos genros não saíram, saíram as duas filhas, as filhas embebedam o pai, são engravidadas pelo pai, geram 2 filhos que se tornam 2 povos, que se tornam inimigos do povo gerado por Abraão. Triste história, mas pensa na história de Abraão. Pensa na história de Abraão. Tudo aquilo que Ló, nesse incidente, podia imaginar que ele havia tirado de Abraão, levado vantagem, Deus deu muito e muito e muito mais para Abraão. Porque Abraão fez as coisas à moda de Deus, à maneira de Deus. Gente, Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus honra a sua palavra. Quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus manda fazer, não precisa ter dúvida, Deus vai honrar o que você está fazendo. Não importa contra quem seja o seu conflito, não importa contra quem seja a sua dificuldade, não importa em que nível for, se você lidar com o conflito da maneira como Deus ensina, você vai ser honrado, você vai ser vitorioso, como aconteceu com esse homem. Ele foi recompensado por causa da sua generosidade, do seu desprendimento. Então, finalmente na conclusão, ali está. Tomar a iniciativa, abrir mão de direitos para desfazer o impasse, evitar o ressentimento. Depender de Deus e não das escolhas. Mas eu quero ainda mostrar um outro slide para você. Algumas questões que são muito práticas. A primeira delas, devemos ser transparentes a respeito do conflito. É muito importante ser transparente, seja quem for a pessoa. Seja a esposa, o marido, o filho, o pai, o colega de trabalho, o chefe, seja quem for. Temos que ser transparentes a respeito de como nós estamos nos sentindo com aquela situação. Precisamos ter objetividade para focalizar o problema. Não fazer daquela questão uma questão de ofensa pessoal. Colocar o foco no problema. O problema é esse. O problema não é a pessoa. É o que a pessoa fez. É o que a pessoa falou.
Não é a pessoa em si, porque nós temos uma facilidade muito grande em personalizar as questões. Criar dificuldade pessoal. Não deve ser assim. Temos que focalizar o problema. Aquela pessoa pode ser boa, maravilhosa e 90% das vezes ela tem acertado. Mas ela errou conosco. Há um conflito entre nós. Mas a gente não pode ignorar todos os aspectos positivos que há naquela pessoa. E a partir dali aquela pessoa não presta mais para nós. Temos que focalizar o problema, a questão. Focalizar para resolver. Temos que ter humildade para reconhecer os nossos erros. Quando nós erramos, o conflito tem a ver com um erro nosso, não tem que ter meia conversa não. Não tem que dizer, foi mal. Não, tem que dizer, eu errei, não devia ter feito, eu errei com você. Precisamos estar dispostos a pedir perdão, oferecer perdão. E olha essa última coisa. Em alguns casos, a gente precisa assumir a responsabilidade de fazer restituição. Quando o nosso erro causou algum dano àquela pessoa, quando o nosso erro deu algum prejuízo para aquela pessoa, nós somos responsáveis por restituir aquilo em que a pessoa foi defraudada. A Bíblia ensina isso com muita clareza. Não basta beijinho para lá, beijinho para cá e tudo bem. Há casos em que é preciso mais do que isso. É preciso consertar o que foi feito de maneira errada. É preciso restaurar aquilo que foi quebrado e aquilo que foi retirado da pessoa. Espero que isso ajude você. Conflitos, os teremos. Fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, e eles sempre estarão aí. A questão é como é que nós resolvemos, como é que nós lidamos com eles. E eu espero que sempre que você voltar para esse texto da Bíblia, você perceba esses ensinamentos. E a sua vida vai correr muito mais solta, ela vai ser muito mais leve. E você vai desfrutar muito mais de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, resolvendo os conflitos. Nós vamos ficar em pé, já estamos terminando. Antes da gente orar, nós vamos cantar uma música, uma melodia. E assim nós vamos orar terminando o nosso encontro dessa manhã.
nesta manhã, pela oportunidade de refletir sobre um assunto que é tão importante para nós, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Todos nós estamos sujeitos, como sabes, ó Pai, para lidar com conflitos em ambientes diversos. Mas nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos tem dado na Tua Palavra as instruções necessárias para resolver os conflitos de uma maneira saudável, de uma maneira que gere crescimento, de uma maneira que traga frutos para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus, por nos instruir mais uma vez sobre este assunto. E agora, a nossa oração é que o Senhor nos capacite para viver esses princípios. Nós queremos, Deus, nós queremos mais do que conhecer. Nós queremos mais do que ter esses ensinamentos na nossa mente, no nosso intelecto. Nós queremos que eles sejam aplicados cada dia da nossa vida, de maneira que isso traga honra para o Teu nome. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que veio aqui. E eu peço a Deus que talvez algumas dessas pessoas, queridas, amadas, que vieram nesse culto, estão lidando com conflitos em casa, no trabalho, em algum lugar. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor capacite com o Teu poder a esta ou a essas pessoas, para que busque a solução, para que encontre a solução para o conflito. E faça isso de maneira pacífica, de maneira que o resultado seja bênção para os dois lados, ou mais envolvidos nisso. Ó Deus, dá-nos a Tua bênção no restante desse dia. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma tarde feliz.